É possível fazer a prevenção contra a doença de Alzheimer? Sim, é possível. As evidências científicas vêm mostrando isso de forma cada vez mais consolidada. Hoje esse vídeo é a respeito da comissão The Lancet. The Lancet é uma das principais revistas científicas do mundo e a The Lancet Commission para a Demência é um grupo de estudos que vem mostrando quais são os fatores de impacto para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. A primeira publicação da The Lancet Commission foi em 2020, mostrando que tínhamos lá 12 fatores importantes que impactavam no aumento do risco para a doença de Alzheimer. Agora, no mês de agosto desse ano, foi publicada uma nova revisão, acrescentando mais 2 fatores de risco. E aqui eu vou citar alguns e discutir rapidamente fatores de risco para a doença de Alzheimer. O grupo da The Lancet Commission é dirigido pela doutora Jill Livingston, da University College of London, que tem uma experiência muito grande em estudo epidemiológico em doença de Alzheimer. Então vamos lá. Quais são os fatores impactantes para que se tenha um quadro de demência, inclusive doença de Alzheimer? Vamos falar não por importância de cada um, porque todos são importantes, todos são impactantes. Mas vamos começar por baixo nível educacional. A falta de aprendizado escolar é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Então, quanto mais tempo a pessoa tem de ensino na escola, menor a sua chance de desenvolver declínio cognitivo. Bom, e se você nunca foi à escola ou você foi pouco à escola e já tem uma idade em que você acha que não dá mais para seguir nos estudos, existe a possibilidade de aprender coisas novas, independente da sua área de atuação. Fazer leituras, aprender uma língua nova, enfim, é possível sim melhorar as conexões neuronais através de novos aprendizados. De qualquer forma, a nível de sistema público de saúde, sistema público de educação, é muito importante o investimento na educação de qualidade e que as pessoas fiquem o maior tempo possível estudando ao longo da vida. Lógico, de preferência que chegue às universidades. Então, baixo nível educacional é um fator de risco para a doença de Alzheimer ou outras demências. Número 2, perda auditiva. Isso é um detalhe muito importante, principalmente para os idosos. Os idosos que têm deficiência auditiva devem tratar de forma adequada, usar aparelhos se necessário, implante coclear se necessário. Hoje existem muitos métodos bastante avançados e eficazes para que o idoso recupere a sua função auditiva. Caso contrário, o declínio cognitivo segue junto com o declínio da audição. Terceiro, hipertensão arterial. O indivíduo que é hipertenso e não faz o controle adequado, ele tem um risco aumentado de doença de Alzheimer. 4, tabagismo. Tabagismo extremamente pró-inflamatório, destruição direta de neurônios, é um fator impactante para o aparecimento da demência, em especial a doença de Alzheimer, mas também a demência vascular. Obesidade, excesso de gordura no organismo tem uma ação pró-inflamatória, que atua reduzindo substâncias produzidas no cérebro, fazendo com que haja uma redução das conexões entre os neurônios e havendo uma dificuldade de regeneração neuronal. Então, peso adequado é fundamental. Obesidade, um fator de risco para a doença de Alzheimer. Depressão não controlada. Então, as pessoas que têm depressão, que não respondem bem a tratamento, que não mudam o estilo de vida, têm uma chance maior de ter doença de Alzheimer. 7, sedentarismo. Talvez esse seja o fator de risco de impacto mais significativo na população geral. A atividade física tem uma ação neuroprotetora poderosa, enquanto que o sedentarismo está associado à destruição de neurônios. 8, diabetes mellitus não controlado. As pessoas que têm diabetes e não se cuidam e têm alimentação inadequada, que são sedentárias e que não seguem o tratamento à risca para o bom controle da glicemia, têm um risco maior de doença de Alzheimer. 9, consumo excessivo de álcool. O álcool, estudos mais modernos, inclusive um recente publicado na revista Nature, mostra que qualquer quantidade
de álcool pode ser deletéria, pode fazer uma destruição neuronal com redução de volume cerebral. Quando a gente avalia as zonas azuis, que são aquelas áreas do mundo onde as pessoas vivem mais, é muito comum ter o hábito da utilização do vinho tinto em quantidades pequenas diárias. Mas o fato é que qualquer bebida alcoólica usada em excesso vai fazer destruição de neurônios e aumentar o risco de doença de Alzheimer. 10. Trauma craniano. Então, o trauma craniano, principalmente de repetição, ele tem uma relação importante para o aumento do risco da doença de Alzheimer. Poluição do ar. Poluição do ar é um grande problema, por isso que as pessoas devem procurar com frequência contato com a natureza, buscar respirar ar não contaminado, praticar atividade física em locais onde o ar tem qualidade melhor. 12º fator importante é o isolamento social. Então a gente sabe que o encontro com amigos, com familiares, um bom nível de relacionamento com outras pessoas fortalecem as conexões neuronais e, consequentemente, reduz o risco de doença de Alzheimer. Ao contrário, o isolamento acaba predispondo à atrofia cerebral e aumentando o risco de doença de Alzheimer. Bom, então esses eram os 12 fatores que a The Lancet Commission mostrava como sendo fatores impactantes para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. E agora, em 2024, baseados em muitos estudos, eles acrescentaram mais 2, que são deficiência visual. Então, as pessoas que têm deficiência visual e não fazem a restauração dessa acuidade, acabam tendo, então, piora da parte cognitiva. Então, nós podemos imaginar num país pobre como o nosso, os idosos com catarata que entram na fila do SUS e esperam meses, se não anos, para serem operados e ficam com a visão ruim por períodos longos. Isso aumenta muito a chance de declínio cognitivo e doença de Alzheimer. Então, se tem deficiência visual, principalmente em idades avançadas, a correção ela tem que ser pronta, ela tem que ser rápida, caso contrário, existe a chance maior do desenvolvimento de quadros demenciais, em especial a doença de Alzheimer. E um outro fator que se descobriu ter relação com o aumento do risco de demência, em especial doença de Alzheimer, é LDL elevado. LDL é a lipoproteína de baixa densidade, que é o colesterol que nós chamamos de colesterol ruim. Então, estilo de vida adequado, tratamento, quando necessário com medicamentos, acaba protegendo o cérebro contra o declínio cognitivo. Caso contrário, se você tem um colesterol elevado e você deixa para lá e você não cuida, isso é um fator de impacto também para o desenvolvimento de quadros demenciais, em especial a doença de Alzheimer. Essa é a última publicação da The Lancet Commission. Foi publicado agora em agosto de 2024, portanto, é um assunto que está sendo discutido nas grandes universidades, nos meios científicos mais aprofundados e que vocês estão tendo aqui em primeira mão, com detalhes e orientando vocês a terem boa qualidade de vida para a prevenção contra a doença de Alzheimer. Obrigado.